Olá, meu vestibulando aqui do canal VestTube, tudo bem com você? Na aula de hoje nós vamos começar um assunto extremamente importante para todos os vestibulares, Enem, FUVEST, Unesp, Unicamp, FAMEMA, FAMERP, todos os principais, que é a cinética química, tem entre os tópicos mais cobrados, então você não pode deixar de estudar. Eu optei por dar início a esse conteúdo que é mais cobrado e dar uma pausa nos conteúdos menos cobrados. Nós sabemos que os vestibulares estão se aproximando, ainda que longe em virtude da pandemia, então nós vamos aproveitar esse tempo para fazer uma preparação muito mais específica e incisiva nas matérias que caem nos vestibulares. Já nesse sentido, então, nós podemos destacar aqui o primeiro tópico que geralmente se estuda em cinética química, que é a velocidade de uma reação qualquer. Medir a velocidade é algo fundamental. Nós temos na natureza fenômenos que podem levar microsegundos e fenômenos que podem levar séculos para acontecer. São reações químicas. A oxidação de uma folha de papel, oxidação, não queima, geralmente leva bastante tempo para acontecer, mas você sintetizar às vezes uma molécula de água com algum tipo de catalisador, como uma faísca, ocorre quase que instantaneamente. Entretanto, a reação para formar uma molécula de água com gás hidrogênio e gás oxigênio levaria anos, se não fosse alguns catalisadores. Então perceba o quanto que isso é importante, inclusive se relaciona com a área de farmacologia, medicina, odontologia, enfermagem, porque o profissional precisa saber mais ou menos ali, aproximadamente, quanto tempo que certo medicamento, certo composto dentro do corpo humano leva para fazer o seu efeito. Isso está relacionado com a velocidade de reação. Os foguetes está baseado em seu levantamento, na verdade, com base na quantidade de movimento, que é o produto da massa vezes a velocidade. Então, olha lá, se você está falando de velocidade, a velocidade de expansão dos gases precisa ser relacionada com a velocidade e o peso do foguete. Então, perceba o quanto que isso é importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para todas as ciências praticamente. Então, vamos começar aqui de uma forma mais didática possível para você. Imagine uma reação qualquer em que eu tenha dois reagentes, A e B, formando dois produtos, C e D, que eu coloquei aqui na lousa para você. Em laranja estão os coeficientes estequiométricos da reação. Você pode ter 1 mol de A com 1 mol de B, ou 2 e 2, ou 3 e 4, depende, qualquer quantidade aí. Eu ainda não gravei uma aula específica sobre mol, mas você já pode saber que é uma unidade oficial de quantidade de matéria. Você mede a quantidade de matéria em mol. Sendo assim, o mol pode expressar gramas, litros, volume. Geralmente se expressa em gramas, tá? Nesse caso aqui. Por quê? Como que você pode medir uma reação? Compare com um carro. Quando você tem um carro a 100 km por hora, significa que ele anda 100 km em uma hora. Na química é a mesma coisa. Se você tem uma reação que consome 100 gramas por minuto, significa que a cada minuto você forma 100 gramas ou consome? Depende. Então, já nesse início, você pode diferenciar dois tipos de velocidades. As velocidades que dizem respeito aos reagentes e as velocidades que dizem respeito aos produtos. Lembrando, pessoal, que os reagentes são sempre consumidos. Não tem como você formar um reagente. Pelo contrário, o reagente é que forma o produto. Sendo assim, você tem a velocidade de formação e a velocidade de consumo. Os reagentes, então, de forma geral, têm a velocidade de consumo, porque eles são consumidos. Enquanto isso, os produtos são formados. Portanto, os produtos se relacionam com a velocidade de formação. Então, pegue, por exemplo, esta reação aqui. Eu coloquei aqui um delta, lembrando que delta, geralmente, nas ciências da natureza, nas ciências exatas, significa variação, taxa de variação. Quando você tem um ΔS na física, é a taxa de variação do deslocamento, né? É o deslocamento, na verdade. Quando você tem um ΔM, pode ser a variação de massa, Δθ, que é o ângulo, geralmente, em MHS, variação de ângulo, mas enfim, aqui ΔNA, N representa o número de mols. Então, ΔN significa variação do número de mols. Como o reagente A, obviamente, ele é consumido, então ΔN de A é o número de mols de A que é consumido em um intervalo de tempo, ΔT. Como assim?
Se eu consumir 10 mol, significa que então o meu ΔNA é de 10 mol. Da mesma forma para todos os reagentes, como B, que é o segundo reagente nesse caso. ΔNB é o número de mols que B foi consumido em um intervalo de tempo. Então, se eu consumir 10 mol de A em intervalo de tempo e B 20 mols no mesmo intervalo, então ΔNB igual a 20. E isso, pessoal, é idêntico à velocidade de formação. Então, por exemplo, C e D são produtos. Portanto, ele tem velocidades de formação. ΔNC é o número de mols, então, formado, né? Nesse caso, é a mesma coisa. Eu posso consumir 10 mol de A em 1 minuto e formar 20 mols de C em 1 minuto. Então, é isso que diz respeito à variação do número de mols. Sendo assim, nós já podemos dar o nosso primeiro passo para expressar uma velocidade na química. Nós temos, então, uma velocidade média, né? Obviamente que não é uma velocidade que mede corretamente todos os intervalos de tempo que acontecem em um sistema. É uma velocidade média. Sendo assim, você pode dizer que a velocidade média de consumo de A é o quanto que ele é consumido por um intervalo de tempo. Então, como que é isso daqui, né, pessoal? A velocidade de consumo média de A, no caso, é o quanto de mols o A foi consumido em um intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT. Então, está aqui a velocidade média de consumo de A. E de B é a mesma coisa, só que em vez de ser A é B. Então, NB por ΔT. Então, está aqui a velocidade média de consumo de B, porque B é reagente. Aí nós já entramos na área dos produtos, que é C e D. Se C é um produto, ele é formado. Então, nós temos a velocidade média de formação de C, que é o quanto de mols eu formo por intervalo de tempo, beleza? Você pode colocar aqui também, pessoal, o delta, né? Que eu falei que é o quanto que varia o número de mols. É um pouco mais formal você escrever com um delta, tá? Eu escrevi NB porque eu acredito que você tenha entendido a ideia, mas o correto é expressar delta NA, delta NB, como eu estou colocando aqui. Porque se variou 10, significa que tinha 10? Ou que formou 10? Não, significa que variou. Eu posso ter 50 e foi parar em 40. Variou 10. Pode ter 110 e 120, variou 10. Nesse caso, então, é mais formal. Mas os produtos têm as mesmas características, só que eles são formados. Então, a velocidade média de formação de D vai ser o delta ND, que a gente colocou ali, delta ND, por um intervalo de tempo ΔT. Então, aqui está o passo inicial da cinética química, velocidade das reações.